Mais uma vez quero expressar minha gratidão e alegria de poder conhecer mais uma parte do povo de Deus aqui nessa cidade abençoada, chamada Atibaia. Vim com minha esposa, meus filhos. Estou muito feliz, uma honra poder conhecer o pastor Almir. Eu já vou levar para tocar teclado comigo. Glória a Deus, uma bênção, uma alegria. E estava pensando que poderia compartilhar com vocês muita coisa que o Senhor nos tem mostrado. A vida tem muito conteúdo, muitas histórias e muita revelação, mas eu não posso deixar de trazer algo que eu tenho convicção que é o que o Senhor tem confiado em mim para compartilhar em todo lugar. Eu poderia ter ouvido isso em toda parte quando saem comigo, mas é a primeira vez que eu venho para estar com os meus irmãos e eu não posso deixar de falar da pessoa mais importante que existe, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Glória a Deus. Nós cantamos, eu quero aprender a confiar. Somente confiar em Ti, viver na fé. Estávamos cantando e eu lembrei do escritor de Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1, ele diz que nós, visto que temos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos rodeia, tenazmente nos assedia, o escritor nos anima a correr com perseverança, em uma versão que diz com paciência, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Diga para quem está do seu lado: Jesus é o autor e o consumador da fé. O escritor chega a radicalizar, completando esse contexto, dizendo, nos animando a observar atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não nos fatiguemos desmaiando em nossas almas. Nós viemos no caminho conversando sobre as lutas, sobre os desafios. Eu imagino que você também tem desafios na sua vida. Será que sou só eu lá em São Vicente? Quem tem desafios aqui? Quem tem lutas? Quem tem passado por tribulações? Todos nós. Mas olhando firmemente para aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, vendo o exemplo de Jesus, compreendendo pelas Escrituras onde Ele está hoje, nós nos reanimamos, nos fortalecemos, somos transformados, renovados em nossas forças, a fim de não desmaiarmos, não nos fatigarmos em nossas almas. Tenho pensado, meus amados irmãos, que essa vida volúvel, cheia de altos e baixos, uma hora em cima, outra embaixo, uma hora dentro, outra hora fora, ela tem uma explicação muito simples. Na verdade, quando não temos Jesus na mira dos nossos olhos, quando ainda não compreendemos plenamente quem é esta pessoa, que para muita gente é um detalhe do Evangelho. Tem pessoas que analisam Jesus como uma figura semelhante às demais que existem, mas Jesus, não. Ele é o centro de todas as coisas. E eu repito mais uma vez, Ele é a pessoa mais importante do universo. E é para Ele que nós precisamos olhar firmemente. Firmemente é o oposto de fragilmente, superficialmente, esporadicamente, dominicalmente. Tem gente que olha para Jesus dominicalmente, só nos domingos, no dia em que a maioria se reúne para cultuar. Mas o escritor fala sobre olharmos firmemente, intensamente para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Aliás, nós queremos aprender a confiar. Amém? Quem quer aprender a confiar? Então
que nos revelam quem é a pessoa de Jesus. Com certeza você já conhece essa mensagem, você já passou por esses textos, mas se temos que olhar firmemente, então nós vamos usar essa noite para obedecer o que a palavra nos ordena. O que a Bíblia nos fala sobre Jesus Cristo? Primeiro aspecto importantíssimo para nos lembrarmos sobre Jesus diz respeito à sua eternidade. Sabe o que significa eternidade? O fato de Jesus ser eterno significa que ele sempre existiu. Antes da criação de todas as coisas, e por intermédio dele foi que todas as coisas foram criadas. No Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 1, o texto nos revela que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse texto nos fala da eternidade, mas também nos revela a glória e nos revela o poder de Jesus, aquele que para muita gente nasceu há 2000 e poucos anos atrás, em Belém da Judéia. Mas segundo as Escrituras, segundo a revelação da palavra de Deus, que não pode mentir, ele é antes de todas as coisas, e por intermédio dele todas as coisas foram criadas nos céus e na terra. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós cantamos hoje sobre aquele que criou o sol, o azul do mar, que criou o céu, as estrelas, a natureza. Irmãos, olhem bem para cá. Jesus é o Criador de todas as coisas. O Verbo significa a palavra proferida à viva voz. Significa a ação, a voz de comando que saiu da boca de Deus e que trouxe à existência o universo inteiro. Em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15, Paulo revela que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram feitas todas as coisas, quer sobre os céus ou sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E o texto diz que ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Você crê na eternidade de Jesus? Tão forte quanto a eternidade de Jesus, as Escrituras também nos revelam sobre a sua humanidade. No mesmo capítulo 1 de João, no verso 14, a palavra diz que o Verbo, esse Verbo por intermédio de quem o universo foi criado, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E a sua glória foi vista, a glória como do unigênito do Pai. O que significa essa passagem? Significa que o Verbo, que a palavra que trouxe à existência o universo, ela se tornou homem, se fez carne, se fez homem e habitou entre nós, tabernaculou entre nós. Ele assumiu a forma humana de Criador, ele se fez como uma de suas criaturas e veio habitar entre nós. Você crê na humanidade de Jesus? Se limitou a um corpo como o que eu e você temos. Você lê as Escrituras e você vê que em determinados momentos Jesus teve fome, sede, cansou-se. Mas quem era aquele homem? O Verbo, a palavra encarnada, que se humilhou, que desceu e veio por amor habitar entre os homens. Eu amo essa passagem. Em Filipenses 2, a partir do verso 5, Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, sendo Deus,
Não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Isso alinha meu coração, isso me ajuda a viver com humildade na presença do Senhor, porque o Deus Todo-Poderoso, o Verbo Eterno, se esvaziou, se humilhou, assumiu a forma humana e veio habitar entre os homens. O que resta para mim, o que resta para você? Por isso que as Escrituras falam sobre olharmos firmemente para Jesus. Se não olharmos firmemente para Ele, nós nos consideramos alguma coisa, nos consideramos importantes, nos consideramos insubstituíveis, mas não somos. Ele que é tudo se esvaziou, aleluia. Eu que não sou nada, preciso me encher da sua humildade, amém ou não? Tão forte também quanto a eternidade, a humanidade de Jesus, é a sua santidade, a sua perfeição. Porque é impressionante que ao se tornar homem, ele ficou sujeito às mesmas tentações, às mesmas provações, ao mesmo estresse, às mesmas situações que eu e você enfrentamos diariamente. O escritor de Hebreus diz que ele, como nós, foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Só uma pergunta aqui: você é tentado? Eu sou. Pergunta para quem está do seu lado: você é tentado? Ou já foi glorificado? Com certeza não. Tem hora que dá vontade de, de fazer algumas coisas que não nos é lícito fazer. Pois é, meus amados irmãos, 1 Pedro 2, o verso 22, diz que ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. A boca dos homens é cheia de dolo, cheia de engano, cheia de malícia, cheia de murmuração. Mas na boca do Senhor Jesus, mesmo sendo tentado em todas as coisas, não se achou mentira, nele não se achou falsidade, nele não se achou mancha, não se achou injustiça, não houve um tropeço sequer na vida de Jesus Cristo. Uma vida inteira dedicada, consagrada a fazer somente o que agradava ao Pai. Essa era a sua comida, esse era o seu prazer, esse era o seu foco, era o desejo do seu coração, fazer somente o que agradava a Deus, aleluia. Por isso ele viveu uma vida perfeita, uma vida irrepreensível, uma vida santa. Tão incrível quanto a eternidade, a humanidade, a santidade de Jesus foi também a sua obra. Tão forte quanto o seu caráter aprovado, perfeito, foram as obras que ele também realizou. Porque Jesus realizou muitos milagres, prodígios, sinais, maravilhas, feitos incríveis, nunca antes vistos pelos homens. Pedro, quando estava pregando o Evangelho, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 38, no meio da sua pregação, ele faz um resumo incrível desse verso sobre a obra de Jesus, dizendo como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Aquele que se esvaziou foi cheio do Espírito Santo. Se esvaziou de sua divindade, mas como homem se encheu do Espírito Santo de Deus e mudou a sorte de muita gente.
Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus foram impactadas, foram transformadas em suas vidas. Não foram mais as mesmas. Alguns endureceram seus corações, e eu fico imaginando, meus amados irmãos, que aqueles que endureceram seus corações e deram as costas para Jesus, nunca mais tiveram paz. Nunca mais. Evangelho de Mateus capítulo 9, verso 35, diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de enfermidades e moléstias entre o povo. Diariamente Jesus era cercado por uma multidão. Quando se davam o luxo, o trabalho de contar aquela multidão, era em torno de 5.000, 6.000 homens. E aí você pode acrescentar a esses 5.000 homens quantas mulheres e crianças. Penso eu que em torno de 10.000 ou mais pessoas em cima de um homem só. Descobriram que dele saía virtude, saía poder, e aquela multidão se arrojava em cima dele, querendo tocar, ao menos nas vestes do Senhor Jesus. Daquele homem que não tinha parecer, não tinha formosura, não tinha aparência, que era humilde, que era manso, mas que abria os olhos aos cegos, que curava os coxos, os aleijados, que expulsava os demônios, que curava os leprosos, que ressuscitava os mortos, com sabedoria, graça, com uma habilidade sobrenatural. Ele pregava o Evangelho do Reino, e as multidões, ao ouvirem Jesus, ficavam admiradas com as palavras de graça que extravasavam de sua boca. Ninguém jamais falou como ele. Ninguém nunca se viu. Essas eram as considerações do povo, dos contemporâneos de Jesus. Ninguém fez o que esse homem fez. Ninguém jamais falou como ele. Nunca se viu em Israel. E Israel é uma nação marcada pelo poder, por milagres, pelo sobrenatural, desde a sua formação. Mas eles diziam: nunca se viu em Israel. Caráter aprovado em sua santidade, as obras aprovadas, o carisma, o poder do Espírito Santo. E ele, meus amados irmãos, que levou sobre si as enfermidades das pessoas, que se compadecia, se movia de íntima compaixão, e realizou essa obra tremenda, essa obra grandiosa, quando estamos falando, e você conhece muito bem, o próprio João escreveu dizendo que se fossem relatados, arquivados em livros, os milagres, todas as coisas que Jesus fez, ele diria que no mundo inteiro não caberiam os livros que seriam escritos, porque Jesus fez muito mais. Eles viram muito mais. Mas Jesus, meus amados irmãos, ele entregou a sua vida por mim, por você, pelos pecados do mundo inteiro. Fez o bem enquanto viveu, mas já estava escrito e determinado por Deus o Pai que ele deveria morrer. Você pensa num homem que tem plena consciência do seu filho, pois frequentemente ele dizia para os seus discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, que vão escarnecer dele, vão cuspir nele, esbofeteá-lo, açoitá-lo, crucificá-lo. Jesus tinha plena consciência do que lhe aconteceria, conhecia as Escrituras e sabia claramente qual era o propósito de Deus, o projeto do Pai, pois ele veio para morrer. A morte de Jesus não foi um acidente de percurso. Não surpreenderam a Jesus, não aprisionaram Jesus. Alguns anos atrás o Senhor me fez ver que ele voluntariamente se entregou, porque queria cumprir
aquilo que o Pai havia planejado. Ele deixou-se prender, deixou-se sentenciar, condenar. A mais cruel, a mais vergonhosa, a mais horrível morte que existe. Eu não tenho o direito de falar outra coisa para vocês nessa noite. Posso nunca mais voltar para esta igreja, mas eu preciso cumprir a tarefa, a minha obrigação, porque eu não posso me gloriar acima do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Eu vim aqui como seu servo para dizer para esta igreja que Jesus Cristo é a pessoa mais importante do universo. Ele é a causa de nos reunirmos aqui nesta noite. Ele é a razão na minha vida. Eu nasci para o louvor da sua glória. Tudo que eu sou, o que eu tenho, o que eu recebi é para fazer o seu nome conhecido, a sua obra proclamada em toda parte, em todo lugar. Não tenho glória própria, aspiração própria. Eu quero glorificar o meu Rei, o meu Senhor, aquele que morreu no meu lugar, aquele que morreu no seu lugar. Em torno de 700 anos antes de Jesus nascer, a palavra diz que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, profetas. Isso é incrível. Se vai fazer alguma coisa 1000 anos à frente, Ele começa a revelar aos seus profetas. E vai revelando o seu poder, mostrando o seu poder, porque quem é que pode antecipadamente dizer uma coisa e aquilo se cumprir? Deus. Foi ela? Eu não estou falando que eu estou apaixonado por essas meninas. Gente, que meninas lindas, gente. Irmã, Deus abençoe muito sua família e sua casa. E você, princesa, você é uma bênção, viu? Jesus ama você. Meu Deus do céu, coisa boa. Na boca dos pequeninos, vai vendo aí o cumprimento. E 700 anos antes de Jesus nascer, Deus revelou o que eu posso dizer claramente, foi um filme para o profeta Isaías. No capítulo 53 do seu livro, mais especificamente os versos 5 e os 6, ele descreve detalhadamente o que aconteceria com Jesus 700 anos depois. A precisão me espanta, porque ele diz, mas ele foi, eu peço que você preste atenção no tempo verbal, porque na verdade a visão que Isaías está tendo é da obra já, de Jesus já morto. Ele diz, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisaduras são ferimentos. Pensa nos ferimentos que Jesus recebeu. Eu e meu filho estivemos ministrando em Juína, no norte do estado do Mato Grosso, e um retiro com uma escola, na verdade, de missões. E numa das noites lá, nós estávamos fazendo algo, né? E quando chegamos no lugar de reunião, a irmã falou assim, você não quer ir lá? Eu vi que tem um monte de gente sentado, e oração, e aquela coisa. Ela falou, você não quer sentar lá para experimentar? Eu não ouvi bem o que ela quis dizer, né? Ela disse, para experimentar, eu entendi que era sentar lá. Eu fui com meu filho e sentei. Daqui um pouco chegou alguém com uma coroa de espinhos. Deus do céu. E ele colocou delicadamente na minha cabeça. Devagarinho, né? Assim. E aquele negócio... Irmãos, eu fiquei muito pensativo ali, sentado no chão. Eu fiquei pensativo enquanto outros do meu lado era berrando, chorando. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus,
Depois estava falando com meu filho, falei, filho, colocaram delicadamente na nossa cabeça. Mas de Jesus, eu fico imaginando a delicadeza daquela escolta de soldados romanos. E com a cana, diz o texto aqui, batiam na cabeça do Senhor. Açoitado, cuspido, esbofeteado, pregado numa cruz. O corpo de um homem adulto. Dizem que Jesus não tinha baixa estatura, mas numa posição incômoda. Uma morte maquinada, planejada para a agonia. Não havia descanso nem quando expirava, nem expirava o ar. Câimbras desconjuntando o corpo inteiro. Algumas semanas atrás, o meu ciático. Quem sabe o que é ciático aqui? Meu ciático mandou uma contazinha para eu pagar. E todas as vezes que acontece alguma coisa no meu corpo, eu lembro do Senhor. Aquela morte era reservada para os piores criminosos, bandidos, ladrões, gente da pior espécie. Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Era necessário que Ele pagasse a nossa dívida. Você devia muito. Muito mais do que você poderia pagar. A minha dívida era impagável. E você sabe qual era a minha sentença e a sua? Inferno. Eu e você estávamos condenados a viver ou a estar, porque a vida é a comunhão com Ele, a estar separados de Deus para sempre. Mas Jesus tomou a cruz no nosso lugar. E ao tomar a cruz no nosso lugar, Jesus retirou das mãos de Satanás o escrito de dívida que era contra mim e contra você. Um documento que estava nas mãos do inimigo, onde constava todos os nossos pecados, todas as coisas erradas que eu e você fizemos, até aquelas que nós fizemos escondido. Tem gente que acha que pode se esconder de Deus. Ninguém se esconde de Deus, e para piorar, não somente Deus, mas os demônios veem todas as coisas e o próprio inimigo. Eu costumo dizer que os céus nos contemplam. Alguém falou nessa noite sobre a arquibancada? Foi aqui ou foi em outro lugar? Eu entendi. Foi aqui, não foi? Foi pastor Almir. Guarda a partir de hoje que a sua vida, onde quer que você esteja, o céu é uma plateia que te contempla. Todas as coisas que nós praticamos na nossa rebeldia, na nossa arrogância e independência de Deus, tudo estava relatado nesta promissória. Mas Jesus despojou o inimigo, aleluia. Retirou de suas mãos esse documento e encravou esse documento na cruz. E a palavra diz que Ele despojou a principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz, aleluia. Os expôs à vergonha e ao desprezo, aleluia. Jesus venceu, quem crê diga amém. Por isso nós cultuamos e com alegria, com júbilo, por isso choramos, por isso adoramos, por isso vivemos para a glória de Deus. Porque o que Jesus fez por nós, meus amados irmãos, é algo inesquecível. É algo inesquecível, não dá para esquecer. Ele teve que morrer, porque na cruz
Ele precisava resolver esse problema. Mas não para por aí. Além de resolver esse problema na cruz, ele expirou, entregou o Espírito a Deus, foi sepultado. E você lembra quantos dias Jesus ficou na sepultura? Quantos dias o corpo de Jesus ficou na sepultura? Ele ressuscitou só depois do... Por quê? Porque nos 3 dias que ele ficou na sepultura, o seu corpo ficou na sepultura, ele desceu às regiões inferiores da terra. Porque antes da sua ressurreição, todas as pessoas que morriam iam para o mundo dos mortos e lá ficavam aprisionados. De lá não podiam sair. Esse mundo dos mortos, não temos muito tempo para falar sobre isso. É o que Jesus fala em Lucas 16, naquela história do rico e do Lázaro. Quem já leu aquela parte lá? Simplesmente é um lugar, se eu posso dizer, separado por 2 ambientes, um ambiente de tormento, com fogo, com pesar na consciência, e um ambiente de consolo. O rico foi levado para a parte de tormento, e lá ele clamava para Abraão, porque viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, para que Abraão mandasse que Lázaro molhasse em água a ponta do dedo e lhe refrescasse a língua, porque ele estava atormentado em meio àquelas chamas. A raiz da palavra tormento é uma dor intensa, sem descanso. Mas Lázaro estava na parte de consolo, no mesmo lugar onde Abraão, que havia morrido quantos séculos antes, estava também. Os que estavam na parte de tormento haviam morrido na sua incredulidade. Jesus fala sobre este rico, e não porque era rico, não, porque ele era incrédulo mesmo, que vivia todos os dias com uma vida regalada, vestido de púrpura. Você vê ele vivendo na boa, mas você não vê menção nenhuma de Deus, da fé naquele homem. O mendigo estava, o Lázaro, à porta daquele rico, coberto de chagas, desejando comer das migalhas que caíam da sua mesa, os cães lambendo as suas feridas, suas úlceras. Mas é interessante, meus amados irmãos, se ele estava no seio de Abraão, ele era mendigo, mas era crente, mas tinha esperança. Olhe bem para cá, nunca julgue as pessoas pelo que você vê do lado de fora. Havia um grande abismo separando esses 2 ambientes. E por mais que Abraão e Lázaro estavam na parte de consolo, nem eles poderiam sair daquele lugar. Até que Jesus, quando foi sepultado, desceu às regiões inferiores da terra. Efésios 4, 8, 9, Paulo fala sobre isso. Jesus revelou em Mateus 12:40 que assim como Jonas esteve 3 dias, 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estaria também 3 dias e 3 noites no coração da terra. Porque ele precisava resolver algumas questões ali embaixo também. É interessante, meus amados irmãos, que no livro de Apocalipse, no capítulo 1, Jesus, que se revelou glorificado a João, diz o seguinte: eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho em minhas mãos as chaves do quê? Da morte. E do que algumas versões e textos das Escrituras revelam por inferno, mas que na verdade a raiz da palavra é o mundo, ou a morada dos mortos. Jesus arrancou das mãos do diabo as chaves desse lugar. Paulo revela em Efésios 4 que quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro. O significado é que ele levou consigo muitos prisioneiros. Todos aqueles que haviam morrido na esperança foram levados com o Senhor Jesus. Hoje não tem mais nenhum crente lá embaixo. Pode dizer para quem está do seu lado, não tem mais crente nenhum lá embaixo. Pode dizer.
mas incrédulo tem. Incrédulo tem, eu vou falar depois. Mas você vê, Jesus tinha que morrer, porque na cruz ele tinha que despojar principados e potestades, tinha que morrer e ser sepultado, porque ao ser sepultado ele deveria descer às regiões inferiores da terra. Aqueles que haviam morrido na esperança não poderiam ficar lá. Aleluia! A própria profecia sobre Jesus: não deixarás minha alma na morte. Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Foram soltas as ânsias da morte, os grilhões da morte. Era impossível que a morte detivesse Jesus. Por isso, além dele morrer pelos nossos pecados, ele também ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Amém, meus irmãos? Atos 2:24 diz: ao qual, porém, Deus ressuscitou. Eu quero ouvir: glória a Deus! Rompendo os grilhões da morte, Deus ressuscitou a seu Filho Jesus, aleluia. E essa era a tônica da pregação deles. O evangelho que eles pregavam era muito simples. A gente rebusca as palavras hoje em dia. Na verdade, a gente viaja para pregar. Mas a pregação deles era a seguinte: Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós somos testemunhas. Aquele que foi crucificado ressurgiu, ele está vivo. Essa era a pregação deles. E eu vim aqui nessa noite para dizer que Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga para o seu irmão, como quem está dizendo uma boa notícia, diga: Jesus ressuscitou. Quem crê que ele está vivo, levante as mãos. Aleluia, abra sua boca, levante as suas mãos e adore ao Deus vivo. Diga: louvado, louvado, louvado seja o teu nome. Seja engrandecido, Jesus, nessa noite, nesse lugar. Tu és adorado, tu és engrandecido. Louvado seja o teu nome. Ele está vivo. Ninguém poderia ir antes dele. Por isso que ele disse: eu sou o primeiro e o último. Primeiro e o último. Interessante. E ninguém poderia também ir para o céu. Você lembra de João 3, verso João 3:13, se eu não me engano. A palavra diz o seguinte: ninguém subiu ao céu, exceto o Filho do Homem, que de lá havia descido. Ninguém poderia ir antes dele. Mas quando ele ressuscitou, meus amados irmãos, depois de 40 dias que ele ficou falando com os seus discípulos das coisas concernentes ao reino de Deus, ele ressuscitou dentre os mortos, mas ainda ficou aparecendo aos seus discípulos durante 40 dias, comendo com eles, falando com eles. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 3 ali, Lucas relata isso. É interessante que o verso 9 de Atos 1 revela que, depois ele falar aquela palavra incrível: recebereis poder, verso 8, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. O verso 9 diz que, depois de dizer essas coisas, Jesus foi elevado à vista deles. Está conversando com ele aqui, daqui a pouco ele começa a subir, meu irmão, perante os olhos dos discípulos, e uma nuvem o encobriu. 2 anjos se colocam do lado deles e perguntam: vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós foi assunto, recebido. Nós cantamos nesta noite: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei. Impressionante. O Salmo 24, aí ele questiona: quem é o Rei da Glória? Diz que Paulo, em Colossenses 1, diz que o mistério que esteve oculto dos séculos, das gerações, mas que agora foi manifestado. O mistério é Cristo. Para eles era Jesus. Na verdade, existia uma palavra profética
Moisés, em Deuteronômio, chamou Jesus de profeta. O Senhor Deus suscitará do meio de vós um profeta semelhante a mim, mas não disse o seu nome. Hoje eu e você sabemos o seu nome. Seu nome é Jesus, porque o mistério que estiver oculto foi revelado a nós. E agora que a gente tem não a sombra, mas a substância, como que a gente não olha firmemente para Ele? Quem tinha a sombra suspirava. Você vê que pessoas como a mulher samaritana tinha consciência disso. Eu sei que há de vir o Messias. Eles sabiam isso. Quando Ele vier, Ele nos revelará todas as coisas. Hoje eu e você temos a substância, a realidade. Não podemos fazer de Jesus uma figura, mas Ele subiu aos céus perante os olhos dos seus discípulos, uma nuvem Ele cobriu. E meus amados irmãos, Ele foi recebido na glória. Filipenses 2, a partir do verso 9 diz: pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e aonde? Então tem joelho ainda debaixo da terra. Uma parte dos joelhos que estavam debaixo da terra foram libertos por Jesus. Na sua ressurreição e exaltação foram levados com Ele. Paulo fala que tinha o desejo de partir e estar com Cristo, o que era incomparavelmente melhor. Hoje, quando um crente morre, quando um crente parte, ele vai para estar com Cristo. Quem crê nisso? Paulo parecia louco, né? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é o quê, irmãos? Uau! Aí a gente aqui canta: eu quero aprender a confiar, somente confiar em Ti, viver da fé. O que é viver da fé? Crer no Filho de Deus. Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Levante sua mão direita, fecha o punho e diga: Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos. Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos. Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo
Adore ao Senhor nessa noite, adore ao Senhor. Abre a sua boca e exalte o nome do Filho do Deus vivo, que já foi exaltado por Deus Pai à mais alta posição, e que recebeu o nome que está acima de todo nome. Ninguém é semelhante a Ele, ninguém é semelhante a Ele. Hoje, meus amados irmãos, Jesus está sentado à destra da majestade nas alturas, está sentado à destra do trono de Deus. Em Apocalipse ele diz: ao que vencer, darei que se assente no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Aleluia. Ele venceu, aleluia, ele venceu. Jesus venceu, Jesus venceu, Jesus venceu. Quando Jesus foi exaltado, subiu aos céus, uma nuvem o encobriu, um clamor soou no céu: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Aleluia, aleluia. Eu imagino que Deus o Pai se levantou do trono. O Pai ama o Filho, como o Pai ama o Filho. Eu imagino todos os anjos reunidos em volta do trono, os portais da glória se abrindo, talvez um tapete vermelho, e todos se prostram, todos se prostram, e o Rei eterno vencedor é convidado pelo Pai: filho querido, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por estrado dos teus pés. Seu lugar é aqui, à direita do teu Pai. Aleluia. Jesus está sentado à destra do Todo-Poderoso Deus, e ainda trabalha, irmãos, porque o escritor de Hebreus diz que Ele está ali para interceder por mim e por você. Paulo fala isso em Romanos, também. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Pois é Cristo quem morreu, antes ressuscitou, está à direita de Deus, do Pai, e intercede por nós. O escritor de Hebreus diz que Ele vive sempre para interceder por mim e por você. Imagino que agora Ele está sentado à direita do Pai, falando: Pai, aquele neguinho bonitão que está ali, em Atibaia. Deus nos ama tanto. Mas eu quero concluir essa mensagem, irmãos, falando sobre a eternidade do Verbo, a humanidade do Verbo eterno, a santidade e perfeição do Verbo eterno, a obra do Verbo encarnado, Jesus, a morte dele pelos nossos pecados, a ressurreição ao terceiro dia, a sua exaltação à direita, à destra de Deus o Pai. E eu quero concluir dizendo que um dia a trombeta soará, aleluia, sairá a voz de comando do Pai, e Jesus voltará, aleluia, aleluia, Jesus voltará. Diga comigo: Jesus Cristo voltará. Diga para o seu irmão que está do seu lado: Jesus voltará. Quem está esperando esse dia, diga amém. Mateus 24, 29 diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, meu Deus, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e as potências dos céus serão abaladas. Potência, os poderes dos céus abalados. A raiz fala sobre sacudidos violentamente. O céu é a coisa mais firme que a gente vê. Você olha para o céu, está tudo, às vezes aqui embaixo balança alguma coisa, mas no céu está tudo firme. Mas um dia as potências do céu serão sacudidas.
O verso 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos, sem exceção, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Não é pouca glória, é muita glória. O verso 31 diz que ele enviará os seus anjos, porque todos os anjos virão com ele. O Salmo 104 diz que o Senhor aos seus anjos, aos seus ministros, faz labaredas de fogo. E aí eu fiquei pensando fazendo a junção como um relâmpago que sai de uma a outra extremidade dos céus. Se todos os anjos que são como labaredas de fogo virão com o Senhor Jesus. Mateus 25, 31 fala sobre isso, quando vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele. Meu Deus. Apocalipse 6 diz que o céu se enrolará como um pergaminho, vai se tornar visível o que nós não vemos hoje. Os homens vão desmaiar de terror, se esconder pelas fendas e buracos da terra, clamar aos montes: montes, caiam sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque é chegado o grande dia da sua ira. O Senhor tem contas a prestar com este mundo. Os apóstolos escreveram que Jesus Cristo é aquele que nos livra da ira de Deus. Eu e você estamos livres da ira de Deus. Se a ira do homem é insuportável, você já viu um homem irado? Pergunta para quem está do céu: já viu um homem irado? Deus do céu. Eu acho que você nunca viu, porque eu fico olhando para o pastor de vocês aqui, pastor Almir, é uma doçura. Irmãos, eu já fiquei apaixonado por esse. Eu vou levar esse pastor embora comigo, irmão. Posso levar ou não? Ei, pastor, aí, o povo te ama mesmo. Mas ele é uma doçura, estou vendo na cara. Mas assim, eu já vi gente irada, um homem irado. Irmãos, agora olhem para cá. E Deus irado? Ele morreu, seu filho, pelos pecados do mundo. E quando ele for julgar o mundo que não creu no seu filho? Se por amor ao mundo ele moeu o seu filho, porque tudo que Jesus padeceu e sofreu foi planejado por Deus para pagar a nossa dívida. A palavra diz que ao Pai agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Por amor ao mundo. E agora você pensa em ele por amor ao filho. Agora, prestando contas com o mundo. Eu não quero nem saber disso. Porque não vai ser fácil. E o rei virá. O rei virá, aleluia. O rei está voltando. O rei está voltando. Deus tem revelado sinais em toda parte, em todo lugar. Estão acontecendo coisas incríveis no mundo inteiro. Coisas, sinais, as nações se movendo, os líderes de nações poderosas. Uma irmã, colega minha e da minha esposa, que mora nos Estados Unidos, que é judia, uns dias desses atrás me enviou a foto da maquete do templo, já pronta em Jerusalém. Está pronta a maquete. Quem tem dinheiro constrói rápido. Sim ou não?
Estou vendo que aqui tem gente de dinheiro aqui, né? Então, você entendeu o que eu quis dizer. Quem tem dinheiro constrói rápido. Nesse templo, o anticristo se assentará como Deus. Estamos vivendo os últimos dias e caminhando para o último dia. Tenho estudado sobre isso, percebi nas Escrituras que elas falam dos últimos dias, que são os dias que nós estamos vivendo. Dias trabalhosos, dias difíceis. Tem gente dando trabalho para valer. Nem todo mundo é igual o pastor Almeida, que tem essa igreja que não dá trabalho. A minha dá trabalho. O pastor Pipa está lá, deve dar também lá. Não, Atibaia não tem trabalho, aqui em nenhum lugar. Mas lá em São Vicente dá trabalho. Então tem gente que não é mole. Não é fácil. Sinal dos últimos dias. Que vão nos levar para o último dia. Que é o grande e terrível dia. Não é dias, dia do Senhor. E eu quero mais que Ele venha. Eu me incomodo quando falo isso e ninguém diz amém. Porque vai com Ele quem amar e quem apressar e quem esperar a sua vida. Tem que desejar. Tem Deus quem quer Deus, sabia, irmãos? Estará com Deus quem quer estar com Deus. Você não quer, né? Estava em Bertioga ontem conversando com os irmãos e os verdadeiros adoradores são aqueles que o Pai procura. Quem é que o Pai procura? Quem está procurando pelo Pai. É um encontro de duas pessoas que estão procurando uma pela outra. Você procura Deus, Deus procura você e vocês vão se encontrar e serem felizes para sempre. Mas o Rei voltará, amém, irmãos? E Ele virá e os mortos em Cristo ressuscitarão. Os vivos de Cristo serão transformados num abrir e fechar de olhos e subirão para o encontro do Senhor nas nuvens dos céus. Aleluia, amém, meus amados irmãos? Você tem essa esperança no seu coração? Amém. Isso é que me mantém. Eu já vi que a religião é cansativa. Muita coisa cansativa é a religião. Estou desanimado com a religião. Desiludido com a religião. Tradição. Anos atrás eu ainda me realizava com algumas coisas, ativismo, coisas desse tipo. Hoje eu não suporto. Hoje eu quero mais Jesus. Ele não muda. Ele não muda. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo, aleluia. Maravilhoso, santo, cheio de amor, de misericórdia, de graça, de infinita bondade. Meu desejo para esta igreja é bênçãos do Senhor. Desejo que Deus fortaleça vocês. Desejo que você seja uma bênção no reino, seja uma bênção para o seu pastor, para os seus líderes. Eu falo isso com muita clareza. Estou conhecendo vocês hoje. Eu não fui encomendado para dizer isso, mas como trabalhamos na mesma obra, eu falo para você: obedeça seu pastor, ame seu pastor, seus líderes, ore por eles. Não seja um tropeço, não seja alguém que resiste, que se rebela. Por favor, facilita o trabalho, porque nós estamos nos últimos momentos. O Espírito Santo está fazendo os retoques finais, né? Os últimos retoques em nós, para nos apresentar sem mácula, sem defeito, na vinda e na presença do Senhor Jesus. Está removendo de nós a mancha, removendo de nós os pecados. Tem gente que agora, que é a hora que não pode pisar na bola, está pisando na bola. O pior momento agora de se desviar, de se enfraquecer, é agora.
Não é hora para isso. Agora era hora de estar pronto, preparado. A Bíblia diz: de pé, cabeça erguida, porque a nossa salvação se aproxima tão rapidamente. Então é hora por favor, irmãos, para o seu bem, não está fazendo um favor para mim, nem fazendo um favor para a sua liderança, não, está fazendo um favor para você mesmo. Você não quer, quem quer ir para o céu aqui? Não é de seu interesse. Diga para quem está do seu lado: é interesse seu, imagina. Então facilita. Irmão, facilita. Pastor Almeida, cadê os músicos? Quero concluir aqui cantando com vocês. Facilita o trabalho, porque Jesus está voltando. Aleluia. Ele não quer viver a eternidade sem nós. E nem nós sem Ele, né, irmãos? Abriu. Recebi no coração